Olá, bom dia, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. A taxa de desemprego no Maranhão caiu para 14,6% no segundo trimestre deste ano. Atualmente, são 380 mil desempregados em todo o estado. No estúdio conosco, nós vamos conversar com José Reinaldo Barros, que é tecnologista de informações geográficas e estatísticas do IBGE. E no próximo bloco, nós vamos procurar dar dicas de como você que eventualmente esteja fora do mercado possa garantir uma vaga. Ao meu lado, nestas entrevistas que faremos hoje, o jornalista John Coutrin e o radialista Robson Júnior. Seja muito bem-vindo. 14,6% da população está desempregada no Maranhão. Reflete um pouquinho também os números em nível nacional, não? Certamente. Em primeiro lugar, agradecendo a oportunidade, né, de trazer esses números que o IBGE produz, né, todo dia está em campo, coletando informações nos domicílios, junto às instituições, empresas, enfim, para trazer à tona a realidade brasileira. Tá? A missão do IBGE é justamente essa, trazer conhecimento para a sociedade brasileira e assim a sociedade ter elementos, informações para o pleno exercício da cidadania. Essa é a nossa missão. Em relação ao desemprego, o desemprego é uma variável, né, de suma importância numa sociedade, né? No caso do Brasil, mais do que nunca nesses últimos 5 anos nós estamos atravessando uma situação difícil, né, economia bastante claudicante. Tivemos 2 anos aí, né, de praticamente uma depressão econômica, né, de retração econômica forte, 7 pontos percentuais no PIB. E o Maranhão, como o Nordeste, de um modo geral, foi bastante atingido em toda essa crise. Até o momento, nós ainda não conseguimos sair dessa situação de uma economia que caminha muito lentamente. Isso certamente afeta o desemprego. Sem crescimento econômico, sem expansão da atividade econômica, você não tem como movimentar, né, positivamente o mercado de trabalho. Com o conhecimento que o senhor tem, daqui a pouquinho nós teremos as perguntas do John e do Robson. O senhor diria que no país, a região Nordeste é a que mais tem sido prejudicada, que mais tem sentido, ou outras regiões também estão no mesmo barco? Olha, os números apontam que, de fato, a região Nordeste foi a mais atingida, né, em toda essa situação que a gente vivencia praticamente a partir de 2015, né, a partir de 2015. E as taxas de desemprego nos estados da região Nordeste, de um modo geral, eles têm se comportado acima da média nacional. Tá? Há várias razões para isso, logicamente, né? Nós temos que, aí, para nós analisarmos com mais profundidade, temos que compreender a questão da dinâmica, né, em si da própria economia nacional, né, o papel que cabe ao Nordeste, né, ao longo desses últimos 50, 60 anos, as tentativas de cada vez mais colocar o Nordeste no sentido de fortalecer a nossa economia, né, o trabalho que Celso Furtado tentou desenvolver lá na década de 50, né, e nos anos 60. Então, a nossa economia, ela sempre caminhou ali atrás do que estava acontecendo no grande centro da economia brasileira, que é o Sudeste brasileiro, né? É onde se deu ali o epicentro da industrialização brasileira, né? Então, de fato, e nos últimos anos, né, no caso dessa crise especificamente, a região Nordeste foi bastante atingida, né? Nós tínhamos 2 projetos, por exemplo, de refinaria, que poderiam impactar positivamente a economia e que não conseguiram avançar, né, que é uma aqui no Maranhão e a outra no Ceará, por exemplo, né? Então, tinha uma parte da nossa indústria naval ali, porque ela tinha ali na região Sudeste, mas também ali no litoral da Bahia, né, também estava avançando e foi atingido em todo esse processo, né? Então, ou seja, boa parte dos investimentos previstos, exato, acabou não se materializando. Sem investimento, não há como você gerar emprego, aumentar a capacidade instalada da economia para gerar emprego. Robson. Mestre, considerando que
essa amostragem ela é fundamental para qualquer governo, para todos os governos. A gente tem percebido que há uma evolução. Nós tínhamos, digamos assim, entre uma e outra, parece que os números demoravam mais para acontecer. Agora, a gente percebe que está dando uma trabalheira muito grande para a IBGE, multiplicação de pessoal, enfim, e que isso vai... Eu tenho curiosidade, como é que é feita essa amostragem? Existe até um mito entre as pessoas, assim, eu nunca fui visitado pelo IBGE. Qual é o critério dessa amostragem? A quantidade de municípios, o que mudou da última amostragem para agora? Olha, eu posso adiantar que o IBGE tem uma expertise hoje e é uma referência internacional em termos de técnicas estatísticas, tá? O IBGE avançou, né, muito nesses últimos 50, 60 anos, sem dúvida. Nós temos a Escola Nacional de Ciências e Estatísticas, que formam estatísticos que se espalham por todo o país, com escolas de pós-graduação, mestrado e doutorado. Além do mais, seu corpo técnico, né, com uma experiência notável. Desde a década de 60 que nós desenvolvemos técnicas de amostragem. Isso tudo começou, quer dizer, um marco na utilização dessa técnica foi o Censo Demográfico de 1960. E uma outra, e já no final dos anos 60, no que diz respeito às pesquisas econômicas, que são aquelas que visitam unidades produtivas no setor da indústria, comércio, mas principalmente na indústria, nós começamos lá na década de 60 a fazer amostragens. E um marco também nas pesquisas sociais foi a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, que começou em 1967. Então são 50 anos, tá, de estudos, de acompanhamento e de gente muito séria trabalhando com isto, né? A gente chama dos nossos amostristas, né? São pessoas muito competentes, pessoas muito respeitadas, né, nas academias. Alguns são professores, inclusive, não só da Escola Nacional de Ciências e Estatísticas, mas de outras escolas, né, espalhadas no país. Então, o IBGE certamente tem, nesse seu trabalho, né, procura fazer o melhor possível, né. No caso da PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, como falei, começou em 1967 e o desenho dela, esse desenho que começou lá em 67 foi até 2015. A partir do Censo Demográfico de 2010, nós redesenhamos a PNAD. A amostra ficou mais robusta para que a gente tivesse uma melhor representatividade, tivéssemos maior precisão na informação. Que é uma outra coisa que a gente gosta de esclarecer. Uma coisa é exatidão, outra coisa a precisão. Mesmo num censo demográfico, onde você visita domicílio a domicílio, não quer dizer que nós sejamos exatos, mas a ideia é sempre ser preciso, né? Uma informação bem abalizada, né, e tal. Então, no caso da PNAD contínua, que atualmente traz essas informações sobre o mercado de trabalho trimestralmente para cada unidade da federação, para as capitais e regiões metropolitanas do país, né, nós temos dados que, no caso do Maranhão, nós chegamos a visitar 12 mil domicílios, praticamente 4 mil domicílios por mês. E temos hoje no Maranhão uma equipe de agentes de pesquisa e mapeamento de 100 pessoas, voltada exclusivamente para fazer essa visita, né, nos domicílios. John. Zé Reinaldo, é o seguinte, o último dado divulgado pelo IBGE mostrou que houve uma diminuição na taxa de desemprego em 0,7. 1,7. Isso. No Brasil, no 0,7. O 0,7 no Brasil, isso, no país. E, digamos assim, uma redução, claro, dessa taxa de desemprego. E outras variantes variáveis também, como, por exemplo, o número de pessoas que não têm mais carteiras assinadas, ou seja, contratação de pessoas que não têm carteira assinada, além do trabalho informal. Eu pergunto o seguinte, que se fizesse um retrospecto, por exemplo, de alguns anos para trás, por exemplo, nessa evolução da taxa de desemprego e o que contribuiu para isso? Diga-se, por exemplo, o governo do PSDB, o governo do PT e o atual governo. Qual é, digamos assim, a evolução disso, se fizesse um retrospecto para a gente? Você falou aí informalidade. Isso. Tá? E a questão do desemprego em si. Isso. Né? O IBGE toma muito cuidado ao fazer avaliações sobre essa questão da causa e efeito. Isso. Né? Nós, na verdade, vamos lá, coletamos os dados e entregamos para a sociedade. E aí
né, estudiosos, acadêmicos, né, cada um tira a sua conclusão sobre o que aconteceu recentemente no Brasil para causar esse desemprego. O desemprego em si, ele é terrível, né, porque se nós temos um grande desafio na sociedade brasileira, que é combater a desigualdade, com o desemprego, essa desigualdade ela se acirra mais, até porque olhando os próprios números do IBGE, a gente percebe que o desemprego ele atinge principalmente as pessoas, em primeiro lugar, as pessoas de mais baixa renda. E essas pessoas depois, para se inserir no mercado de trabalho, elas começam a se inserir através da informalidade. No caso do Maranhão, especificamente, nós temos, vamos dizer assim, 4 categorias de ocupação. O empregado, o empregador, o conta própria, né? O conta própria tem um trabalhador auxiliar da família, que isso é muito comum no campo. E mesmo assim, às vezes nas cidades, sim, alguém que chega lá só para ajudar o pai num comércio, um ou outro dia na semana. Tal. No caso do Maranhão, 33% da nossa força de trabalho ocupada é conta própria. Desse total, são 750 mil trabalhadores aqui no Maranhão que trabalham como conta própria. Né? O que acontece? É o que? Ele sai... É o autônomo. O conta própria é o autônomo. Um terço, então, aqui no Maranhão é conta própria. Para autônomos. É isso. E 95% aproximadamente desse pessoal não tem CNPJ, o que é um forte indicador de informalidade. Tá? Um forte indicador de informalidade. Uma outra questão, dos empregados do setor privado. O Maranhão é o estado que tem a maior taxa de informalidade, ainda, né? Junto com alguns outros estados da região Nordeste. Né? Isso reflete, de fato, né, uma economia de base, né, frágil, né, existe uma fragilidade no funcionamento da nossa economia. Agora, e que está passando por algumas modificações e alterações. Essa década agora, que nós estamos terminando agora, nós começamos essa década tendo o setor primário como o principal empregador, né? Onde tinha grande parte do pessoal ocupado, estava lá nas atividades primárias. Agricultura, por exemplo. Agricultura, pecuária e tal. O que está acontecendo hoje, olhando os números? Já é o terceiro. Então, de alguma forma, esse setor primário, aqui no Maranhão, ele está encolhendo. E o que está acontecendo? Está encolhendo a força de trabalho ocupada no setor primário e está aumentando a participação na administração pública e o comércio que se finca como principal empregador. E olhando esses números, comparando o segundo trimestre de 2019 com o primeiro trimestre de 2019, né, poxa, melhorou, criamos 73 mil postos de trabalho, né, mas uma parte significativa desse pessoal é informal. No caso, são desses 73 mil, 37 mil trabalham como conta própria, aproximadamente. Dos 38 mil empregados do setor privado, eu tenho aqui o número, aliás, 27 mil conta própria, e dos 36 mil que foram contratados como empregados, a metade é sem carteira assinada. E os 11 mil do trabalho doméstico, todos sem carteira assinada. Então, como combater isto? Bem, aí são ações políticas, conscientização, enfim, dinamizar a nossa economia, torná-la mais complexa, moderna. Isso certamente tem sido o desafio de todos os governantes do Maranhão, acho que dos últimos 100 políticas públicas. Nesse bloco, né, nós estamos abordando aqui o desemprego, um fantasma que assombra hoje milhões de famílias em todo o país, aqui no Maranhão não é diferente, e o Zé Reinaldo está nos ajudando aí a destrinchar um pouquinho essas pesquisas tão estratégicas do IBGE. No segundo bloco, a gente vai tentar dar para você algumas dicas de como se inserir no mercado, se manter no mercado ou voltar para esse mercado de trabalho. Zé Reinaldo, aqui no Maranhão, mais mulher, mais homem, está desempregado, o jovem, o mais maduro, enfim. Vamos lá. De um modo geral, a taxa de desemprego das mulheres, isso aí vale para
praticamente todas as unidades da federação. A taxa de desemprego das mulheres é maior do que a dos homens, tá? Isso vale para as unidades da federação, você vendo a taxa do Brasil como um todo também, né? A gente pode também olhar a questão do desemprego pelo aspecto da cor e raça. De um modo geral, a população que se autodeclara da cor preta ou parda, as taxas de desemprego são maiores do que a da população que se autodeclara da cor branca, tá? Esses são números, né, que isso vem acompanhando, isso faz parte da realidade brasileira. Né? Não é só uma realidade do Maranhão. E também do Maranhão, que não é só maranhense, é brasileira. Essa questão desses recortes, né? No caso, quando você olha por sexo, vê que a taxa de desemprego feminina é mais alta do que a masculina. O que está por detrás disso? É preciso investigar. Por que a taxa de desemprego da população que se autodeclara da cor preta ou parda é maior do que da população branca? É outra questão que serve para nós refletirmos sobre o que nós somos e o que nós temos sido ao longo desses últimos 100 anos. Vamos fazer mais um enquanto recorte. Sociedade. Isso, então vamos fazer mais um recorte social. Em relação a essa, que já é uma guerra, vou dizer uma guerra de hoje há muito tempo, em relação aos níveis salariais de homem e mulher, como é que isso está no Maranhão? De fato, o rendimento dos homens, de um modo geral, é maior do que o das mulheres. Isso também é válido para todas as unidades da federação. Mesmo as mulheres tendo hoje uma escolaridade, na média, melhor do que a dos homens. Melhorou a escolaridade das mulheres? Muito, muito. A taxa de analfabetismo dos homens, de um modo geral, é maior do que a das mulheres. Você chega no ensino superior, por exemplo, eu não tenho aqui exatamente esse número na cabeça, mas aqui mesmo no Maranhão, 65% do corpo docente é formado por mulheres do ensino superior. Então, as mulheres têm cada vez mais, né, aumentado a sua escolaridade. E isso, de alguma forma, no que diz respeito ao rendimento médio, tá, o rendimento médio, né, o rendimento das mulheres ainda está abaixo dos homens. Não cresce na mesma, não cresce na mesma proporção. Uma cresce em PA e a outra em PG, né? Mas em PG. Porque parte das mulheres é de um modo. Porque a gente está falando de média, né? Média é algo que sempre às vezes incomoda, né? Isso. Mas assim, quando a gente fala em termos estatísticos, a média sempre é um recurso a ser utilizado, né? Porque as estatísticas revelam umas características de uma coletividade, né? Ela não se preocupa com as individualidades, né? Estou tratando de coletividades. Né? Então, as mulheres, de um modo geral, elas têm, no caso do trabalho doméstico, grande parte do trabalho doméstico é ocupado por mulheres. E isso faz com que a média caia, tá? Isso faz com que a média do rendimento caia. Mas, além dessa questão do trabalho por sexo, tá, cor e raça, eu também gostaria de fazer menção a um outro número muito preocupante que traz a PNAD, que tem sido bastante comentado, né, em termos nacionais, que são os desalentados. Pois é, tirou da minha boca. Que palavra é essa, desalentado? Através da pesquisa mensal de emprego, que era uma outra pesquisa que o IBGE fazia nas regiões metropolitanas, eram 6 regiões metropolitanas apenas que o IBGE tinha pesquisa mensal de emprego. Acabava sendo uma grande referência para se discutir se estava aumentando ou não o desemprego, era a PME, que trazia os dados mensalmente, mas só 6 regiões metropolitanas. Né? Já se fazia esse levantamento, né, sobre os desalentados. A pesquisa do DIEESE também faz levantamento sobre essa variável. E a PNAD contínua trouxe essa novidade. E trazendo essa variável, né, desalentado, né, são aquelas pessoas que desistiram do mercado de trabalho. Não estão nem procurando mais. Exatamente, porque o que é a força de trabalho? Força de trabalho são as pessoas que estão ocupadas, independente da qualidade do trabalho, estão ocupadas, e os desocupados, mas que procuraram trabalho. O desalentado é aquele grupo que não procurou trabalho, mas estava disponível para o trabalho caso ele aparecesse. E quais as razões que levam as pessoas a ficarem nesse estado de desalentamento? Aí não tem emprego aqui na região em que eu moro.
Isso é muito comum, às vezes. Desistir, já foi muitas tal, vezes. A questão da idade. Na minha idade, quem é que vai me dar emprego? Tal, principalmente pessoas muito jovens, ou então pessoas de idade mais avançada. Então, esse pessoal forma um contingente significativo de desalentados. E o Maranhão tem, em termos absolutos, o segundo maior contingente de desalentados do país. 588 mil. Só é superado pela Bahia, que tem mais de 700 mil pessoas desalentadas. Né? Quase 600 mil pessoas hoje no Maranhão estão desalentadas. Já não estão nem procurando desistiram, mais. vamos dizer assim, do mercado de trabalho. E isso é algo... 30 segundos. O que o senhor pode fechar nesse bloco? Isso é algo de fato preocupante, porque revela, né... vem cá, o que as pessoas estão esperando, né, da sociedade, né? Isso não é bom, né? Dá uma ideia de desesperança, né, de que não tem mais uma luz no fim do túnel. E nós temos que recuperar isto, tá? E a recuperação disto vem, a princípio, aí vai variando o diagnóstico de economista para economista, né, em que alguns colocam que o setor público tem um papel fundamental no sentido de acionar o motor para fazer com que a economia reaja através dos investimentos públicos. E outros que acham que não. Tá? Esses que acham que não, acredito eu que desde 2015, 2016, eles estão apostando que o setor público não deve agir. E a economia não está reagindo. Tá? Então, vamos ver quem tem razão ao final dessa história. E tem luz no fim do túnel? Tem que ter luz no fim do túnel, temos que né? acreditar. E o IBGE procura faz suas pesquisas, vai atrás desses números para que os estudiosos, jornalistas e tal, tragam, enfim, discutam o que está acontecendo com a sociedade brasileira. Esse é a finalidade do IBGE, o objetivo do IBGE. É o retrato do país, mesmo que esse retrato, no momento, não seja tão bonito assim, mas nós temos que encarar. Resenha faz um rápido intervalo. No bloco seguinte, nós vamos dar dicas de como entrar nesse mercado, como disputar essa vaga que está cada vez mais difícil. De volta com o nosso resenha, a gente continua falando sobre o desemprego, especialmente aqui no nosso estado do Maranhão. Para você que está entre os 380 mil desempregados aqui no estado e procura uma oportunidade de trabalho, vamos tentar neste bloco oferecer dicas de como garantir essa vaga. Para isso, aqui no estúdio, recebemos o recrutador Israel Crisóstomo. Seja bem-vindo, Israel. Obrigado, Estevão. Prazer enorme estar aqui. Prazer é nosso. Obrigado. Eu estou sentindo que convite. você veio com um ar mais otimista. Mas sempre, né? Temos que ser otimista. A luz no fim do túnel, que o representante do IBGE no bloco anterior destacou. Tem que ter luz no fim do túnel. Existe. Há um farol. Eu gosto de dizer assim, há sempre oportunidade no mercado para quem se qualifica, para quem se prepara. E essas oportunidades, elas estão aí, elas existem, com certeza. Aqui no Maranhão, como é que está a situação hoje? O mercado, ele vem retomando aí esse otimismo, né? A classe empresarial, as empresas, elas trabalham especificamente com o otimismo da economia. Então, quando a empresa ela começa a contratar, isso é um sinal que a economia está sendo retomada, porque contratar pessoas tem a ver com o investimento que a empresa está fazendo, ou ela contrata por expansão, né, quando aumenta o quadro, né, ou quando ela repõe os quadros que anteriormente foram enxugados por causa da crise. Aconteceu uma coisa muito interessante com a crise. Muitas empresas se adaptaram à crise, né? Então, nós tínhamos aqui empresas com vagas de diretoria, por exemplo, que na crise elas foram extintas e agora, com a retomada da economia, essas vagas não serão preenchidas. A empresa ela consegue entregar o mesmo com um número menor de pessoas porque ela se adequou à crise. Isso de certo ponto, é bom em termos de produtividade. Hoje, o mercado ele busca pessoas que consigam entregar mais rápido. É aquele candidato que consegue se adaptar mais rápido. Quando a gente está fazendo um processo... Recebe uma tarefa e entrega rápido. Já consegue se adaptar à realidade da empresa. Quando você hoje abre uma vaga,
Nem sempre, por incrível que pareça, nem sempre o mais preparado é o cara que é contratado. Você tem candidatos com bons currículos, mas não significa que a vaga que ele vai ter um sucesso. Daqui a pouquinho, então, é um bom gancho. Por que o mais preparado muitas vezes não pega essa vaga? Ok. João? Muito bem. Em relação ao mercado de trabalho para os jovens, eu acho isso muito importante, porque muitas das vezes a gente observa os jovens aí, às vezes se formando, cursando, saindo da universidade, mas muitas das vezes ele não teve oportunidade de trabalho. Eu pergunto o seguinte, muitos deles nos acompanham neste momento, estão nos assistindo. Qual dica você dá hoje, por exemplo, para esse jovem que tem essa ansiedade hoje de se inserir no mercado de trabalho, de conseguir o primeiro emprego, muitas das vezes, qual é a dica que você dá para ele? Capacitação, digamos assim, é mais preparação, é mais curso? O que é que você poderia dizer para essa classe de jovens? Essa pergunta é ótima. Existe uma coisa que a gente chama de armadilha do conhecimento nessa etapa da vida. É quando o jovem ele entende que para ele se preparar para o mercado de trabalho, ele precisa mais de curso. Então ele acaba saindo da faculdade, já emendando uma pós-graduação, porque entende que isso é necessário. E nem sempre. O curso, a pós-graduação, ela é garantia de sucesso no mercado de trabalho. O que garante o sucesso para esse jovem que acabou de sair da faculdade é o quanto ele conseguiu, durante a faculdade, transformar conhecimento, informação em experiência, de fato. Essa experiência vem como serviços voluntários que ele pode fazer na área dele, estágios que muitas vezes não são remunerados, mas que contam, que traz uma experiência, agrega um valor muito grande para a carreira dele. Quando ele sai do mercado de trabalho, quando ele sai da faculdade, ele consegue mostrar para o mercado que ele está preparado, independente do tempo que ele está formado ou não. Então, o maior desafio para quem está saindo da faculdade é transformar essa informação, essa carga de informação que ele recebe durante o curso, em conhecimento prático, que ele consiga colocar isso em prática. Eu vou fazer até agora uma palestra para o pessoal da Semana de Engenharia da UFMA, e aí é uma coisa interessante que eu vou abordar. 85% do sucesso para o mercado de trabalho é comportamento e 15% é técnico. Você está entendendo? É conhecimento técnico especificamente. É o quanto ele consegue se adaptar à realidade, o quanto ele consegue lidar com as adversidades que ele tem, mesmo no período da faculdade. E aí você tem um instrumento poderoso dentro das faculdades hoje, que são as empresas júnior. Se todo mundo pudesse ter uma experiência na empresa júnior, seria ótimo, porque a empresa júnior, ele tem já um contato imediato com o mercado de trabalho, de uma forma mais fácil e trazendo uma experiência muito próxima da realidade do que ele vai ver quando terminar a faculdade. São muitas perguntas para Israel. Israel já esteve com a gente no Repórter Difusora e foi assim uma audiência muito grande, porque há esse público carente. Por exemplo, há trabalho no mercado e dificuldades de vocês recrutarem pessoas, como é que está o nível? Porque você pensa assim, não, eu estou desempregado, então eu tenho que ficar empregado. A coisa não é bem assim. Me dá exemplos assim, você chega, você falava de motorista, por exemplo, que não consegue se não tem a sua carteira de habilitação. Isso vale para todas as áreas? Quer dizer, não basta vocês têm emprego, e tem muita gente nos acompanhando agora, mas o que é necessário? Por exemplo, eu chego para ser recrutado por você. O que, por exemplo, me eliminaria? O que você identifica imediatamente que poderia, digamos, se tirar daquela possibilidade de trabalho? Obviamente que essa questão da eliminação, ela tem alguns outros critérios, né? Claro. Não dá para eliminar assim logo de cara. Mas o grande desafio para quem está recrutando, porque é um desafio também para quem recruta. Você às vezes olha, o cara está desempregado, precisa do emprego. Mas para quem recruta, encontrar um candidato bom, preparado para aquela função, é muito difícil também. Mas o maior desafio é o quanto que você consegue mostrar no processo seletivo que você vai produzir resultado para aquela vaga. Exemplo, por onde você passou, quais são os resultados mais relevantes que você trouxe para a empresa e de que você contribuiu para a empresa. Isso vai além da necessidade por estar empregado. Às vezes as pessoas dizem assim, cara, veja para mim essa oportunidade, eu estou precisando, eu tô com filho da escola, ajudo em casa, estou com aluguel atrasado.
E aí, Isso não ajuda? Infelizmente atrapalha. A empresa que vai contratar Isso não sensibiliza, o recrutador. Não. Você não fica triste? Não. Não tem que ser racional. Não me chame de cruel, mas isso... isso tem não que ser profissional. A empresa né? não tem nada a ver que você está com conta atrasada, que você está com filho na escola. Teoricamente, a empresa está te contratando. Por quê? Porque ela precisa de uma mão de obra qualificada ou não, com uma qualificação técnica ou não, mas ela precisa daquilo ali, é uma troca. Eu pago você pelo tempo que você vai dedicar à minha empresa e produzir para a minha empresa. Entendeu? Até que ponto as redes, que o tempo é tão curto aqui, porque o assunto, assim foi lá no Repórter Difusora, está sendo aqui, trabalhar esse tempo. Até que ponto a rede, a grande rede, ajuda ou atrapalha? As redes sociais? As networks, a história de ter a sua network. Isso pode influenciar, por exemplo? No meu mercado, no mercado que eu atuo, que é o mercado de recrutamento e seleção, de RH, isso não ajuda muito. Porque nós temos um compromisso com a empresa que contrata os serviços em entregar o melhor candidato. E nem sempre essa indicação ela é o melhor candidato, né? Então, nesse sentido, não. Se você está procurando um emprego e você se submete a um processo seletivo por uma empresa especializada de recrutamento e seleção ou qualquer outro segmento, esse processo não ajuda muito. Agora, a rede de relacionamento é uma ferramenta de você se recolocar no mercado. É importante dizer isso. Você pode ter sucesso nesse processo acionando a rede de relacionamento. Pessoas que você conhece, pessoas que atuam no mesmo segmento. Isso ajuda muito. Nós estamos chegando na metade do bloco e eu vou resgatar aquela dúvida, né, que teoricamente você também possa ter ficado. Por que muitas vezes o mais bem preparado não leva a vaga? Existem alguns fatores aí, desde o horário que o candidato chega na entrevista. Se chegar atrasado, chegou tá atrasado, fora? já é um sinal muito negativo no processo. Tá entendendo? Às vezes a apresentação dele, a maneira como ele vem, a roupa. E aí fica uma dica importante. Hoje, 90% dos processos seletivos, dos recrutadores, vasculham as redes sociais do candidato para entender o que ele faz fora do mercado de trabalho. E aí isso elimina o candidato do processo. Você entra lá no Instagram do candidato, Odeio segunda-feira. É um horror, odeio segunda-feira. Nossa, detesto meu chefe. Esse aí rodou. Esse rodou. Então, assim, as redes sociais hoje é uma grande vitrine, vamos dizer assim. E aí o candidato às vezes mantém a rede fechada, mas existem outras ferramentas, existe hoje mecanismo no mercado que ajuda você a identificar o perfil do candidato nas redes sociais. Porque as redes sociais, ela é uma grande verdade de quem nós somos. Não adianta, ali mostra de fato o dia a dia, o comportamento do candidato. Frases preconceituosas. Frases preconceituosas, racistas, comportamentos de, como você falou, de que odeia segunda-feira, a ideia de que o empregador, a empresa é o grande vilão e eu sou o escravo que estou aqui trabalhando e meu chefe é o senhor feudal. Isso não existe mais. A gente precisa entender que o mercado de trabalho, a sua relação de trabalho com uma empresa é uma troca. São duas pessoas que estão ali, que eu preciso da sua mão de obra, você precisa do dinheiro e eu preciso da sua mão de obra. Então isso é muito importante, né? Entender isso, esse processo. Quando a gente entende isso, as coisas ficam mais fáceis. Continuar me colocando no papel de desempregado, né? Aquela pessoa que está lá em casa sem emprego. Aí eu fico pensando assim, o seguinte, por exemplo, a pessoa vai, seu recrutador, qual seria um diferencial importante para aquela pessoa que está lá, eu quero chegar lá e quero me destacar? O que ele pode olhar em mim que pode fazer a diferença em relação aos outros candidatos? Por incrível que pareça, Gil, não é competência técnica, não é formação acadêmica, não é o network, é atitude. Atitude. Atitude é que faz a diferença, entendeu? Atitude de você demonstrar interesse pela empresa que você está indo participar do processo. Você chega lá, você pesquisa sobre a empresa. Não atire para tudo quanto é lado. Vocês perguntam na hora? Perguntam, você, né? Estudou a vaga, você conhece a empresa, você conhece alguém na empresa. Uma boa dica, tem. Você... A empresa entra no seu perfil, você tem que entrar no perfil da empresa. Obviamente, isso é uma troca de informação importante. E hoje, todas as empresas minimamente sérias, elas possuem um site com informações sobre o que faz, o mercado, os concorrentes, os clientes.
que ela atende. Então, isso faz toda a diferença quando você vai entrevistar um candidato e ele pesquisou sobre a empresa, ele sabe o que a empresa faz, ele sabe quais são os concorrentes da empresa, como que a empresa faz. Se ele estiver bem informado, atualizado do que acontece hoje no país, no mundo, isso também é um diferencial? Faz uma diferença, porque hoje nós temos as empresas, elas não têm mais uma atuação apenas local, a não ser quando é uma loja, um comércio que é um negócio local. Mas empresas hoje, indústria, serviços, nós temos uma empresa aqui no Maranhão, que eu não vou dizer o nome por uma questão aqui de merchandising, mas de um segmento estrondoso, ela é a 11ª do Brasil. Então, você trabalhar nessa empresa, você precisa ter um conhecimento sobre o Brasil, para você entender a atuação dela no Brasil. Então, essa atitude de você saber o que você está fazendo ali, sabe? Tipo, já viu o cachorro que caiu da mudança? É mais ou menos como alguns candidatos chegam na entrevista. Mais perdido do que segue tiroteio. Mais perdido do que segue tiroteio. Então, assim, e aí isso vale, assim, não atirar para tudo quanto é lado, sabe? Pega o currículo, distribui. Às vezes o candidato manda o currículo, um erro muito comum, ele envia com cópia, e aí ele não coloca cópia oculta, ele coloca com cópia para trocentos lugares, aí você acaba cometendo um crime, isso, que é compartilhando informações, né, de terceiros. Essa é uma dica super valiosa. E pode acontecer. Isso demonstra que ele está... Você esquece, né? Está distribuindo seu currículo para todo mundo. Ele está tirando para tudo quanto é lado. Então, tipo assim, quando você chega numa balada, eu gosto sempre de comparar a busca do emprego por um flerte, um relacionamento. Você chega numa balada, você não vai sair cantando todas as mulheres da noite. Você vai olhar, vai pesquisar, vai ver quem é que está casado, quem está solteiro, quem está acompanhado. Então, e aí você vai criar algum tipo de identidade com a pessoa para poder chegar e se apresentar, né? O processo é o mesmo. Não é porque eu estou desempregado, aí bate aquilo que eu falei do desespero, né? E eu topo qualquer coisa. Topar qualquer coisa é um problema muito sério. Porque demonstra que eu não estou consciente, não estou seguro das minhas qualificações. Uma outra pergunta que é sensacional é: qual a sua pretensão salarial? A pessoa se treme toda para responder essa pergunta. Cara, não tenha medo de dizer que eu quero ganhar 5 mil, quero ganhar 10, quero ganhar 2, quero ganhar 1, desde quando esse valor esteja compatível com a sua formação e com a vaga que você está disputando. Eu não vou disputar uma vaga que a média salarial é, sei lá, 2 mil, eu vou dizer que quero ganhar 10. Não, preciso dizer, o meu valor é esse, porque eu conheço as minhas qualificações, fiz faculdade, fiz MBA e não tenho nenhuma dificuldade. Para o recrutador, não há nenhuma dificuldade em você dizer a sua pretensão salarial. Israel, eu vou voltar a Estou falando um pouquinho rápido, porque o tempo eu vou tentar ser mais rápido, até falar de futebol. O Filipão, o Romário chegou lá, ele é o cara, eu que faço, eu que mando, eu que vou ganhar, eu que vou. O Filipão colocou a cabeça a prêmio, ficou com um grupo e mandou o Romário de volta para casa. Acabou aquela história do cara que esse aqui é o cara e que não sei o quê, mas ele é um cara mau caráter, é um cara que não se relaciona. Acabou? Esse cara está fadado a desemprego? Acabou porque hoje ninguém faz nada sozinho mais. Os setores nas empresas, eles estão todos interdependentes, né? Eles precisam da conexão. Então, o comercial, ele depende do marketing, que depende do RH, que depende do financeiro, para poder, no final, todo mundo atingir o objetivo da empresa. Esse cara que joga sozinho, ele não tem sucesso. Esse perfil, ele não num processo de recrutamento e seleção, a gente tem algumas ferramentas que são utilizadas de mapeamento de competência que facilmente você identifica esse perfil, tá entendendo? Então esse perfil aí, ele tá fadado ao fracasso. Então, eu achei interessante isso, quer dizer, existem ferramentas que você não sabe, mas existe uma coisa técnica. Existe uma ferramenta que a gente utiliza, que eu coloco o seu e-mail, eu traço o perfil comportamental através das suas publicações nas redes sociais. Diz se você é um cara comunicador, analítico, planejador. É um negócio meio bem interessante. Aquelas, entre aspas, né, brincadeiras, ou que parecem brincadeiras, dinâmicas de grupo são feitas em algumas... Essas dinâmicas, elas têm o objetivo de mostrar o quanto que você é resiliente, o quanto que você trabalha em equipe, entendeu? Então faz todo sentido. Faz todo sentido. Não são brincadeiras, são pesquisas que foram desenvolvidas, psicólogos organizacionais que trabalham anos para
chegar àquilo ali e que pra gente é uma brincadeira, uma pirâmide que você tem que fazer, mas que demonstra por trás todo um conceito científico que faz fazer toda a uma diferença. pirâmide, você fazer uma coisa. Fazer uma pirâmide em grupo? Quem vai pôr a última peça? Quem vai fazer a base? João. Vamos lá. Outro dilema é o seguinte, muitas das vezes a gente observa, vai lá no site do Cine, né? Muitas vagas ofertadas, mas não tem gente preparada para isso. Queria que vocês fizessem uma avaliação em relação a esse contrassenso, né? Muitas vezes, não tem emprego. E por outro lado, por outro prisma, na verdade, não tem gente capacitada. É isso mesmo? É isso mesmo. Eu tenho na minha empresa várias vagas em abertas para a área de vendas, comercial, marketing, e a gente tem alguma dificuldade em colocar. Essa é uma questão social, é uma questão histórica que vem já de muito tempo, porque tem a ver com a nossa educação básica, que às vezes não temos uma educação, né, historicamente de qualidade que prepara a pessoa para pensar, né, para resolver problemas. Isso tem a ver com o histórico familiar também, muitas vezes pessoas que vieram do interior, falando especificamente de São Luís, pessoas que vieram do interior em busca de trabalho, mas que lá no interior não teve oportunidades de formação técnica. Existem questões relacionadas também por exemplo, vou te dar um exemplo aqui. Sim. Um cargo de gerência aonde você não consegue mostrar sua principal contribuição naquela empresa que você passou. O que de fato você contribuiu, que tipo de resultado prático você trouxe, seja um aumento no faturamento do setor, seja um processo que foi implantado na empresa. Isso tudo contribui para que a vaga, às vezes, acaba você tendo essa situação de entrou lá, tem vaga e não tem candidato, entendeu? E isso se resume em 85% das exigências, elas não são técnicas, elas são comportamentais, elas estão muito mais relacionadas à atitude como você se apresenta para o mercado do que propriamente pela sua formação técnica. Para finalizar esse bloco, ainda direcionado ao jovem, as pessoas que têm filhos, então os pais devem se preocupar muito em já deixar claro para os filhos que eles têm que saber trabalhar em grupo e aceitar frustrações. Se tem uma dica para quem ainda está entrando no segundo ano, no ensino fundamental, procure um curso técnico. Tá entendendo? Procure um curso técnico. Os meninos do Senai não ficam desempregados nunca. O mercado disputa esses moleques a tapa, porque são meninos que sabem trabalhar em equipe, organização, e isso se aprende logo na formação técnica. E o país muitas vezes virou as costas para o ensino profissionalizante. O ensino profissionalizante é tudo. Às vezes eu converso com muitos jovens, né, que acabou de sair da faculdade, quero fazer um MBA, e o cara, esquece, vai trabalhar numa empresa que você consiga colocar em prática o que você aprendeu. E isso a faculdade não ensina, infelizmente, né? Então, o ensino técnico, o ensino profissionalizante faz toda a diferença, porque existe hoje pessoas com ensino técnico que, salarialmente falando, ganham muito melhor do que aqueles que têm a faculdade. Muito obrigado, sucesso. Obrigado você e estou à disposição. Obrigado. O Resenha faz um rápido intervalo e já volta com o terceiro e último bloco, um balanço desta semana e as nossas apostas para a semana que vem. Estamos de volta nesse terceiro e último bloco. Nós vamos fazer um balanço dos últimos acontecimentos e, claro, projetar as manchetes, digamos assim, para a semana que vem. Começando essa semana, John, o que te chamou a atenção? O pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro na ONU. Sem dúvida, aí foi o fato da semana, esse pronunciamento, que agradou uma parte e desagradou uma outra parte ali, em relação a um discurso mais duro, contundente, segundo o próprio presidente Robson, mas que ficou evidente, mais uma vez, o tom ideológico no discurso dele, preparado pelo próprio Jair Bolsonaro, juntamente com o filho, com o general Augusto Heleno, né, e com o chanceler Ernesto Araújo. E ficou claro, mais uma vez, esse tom, né, digamos assim, beligerante,
esse discurso ideológico dele para o mundo, né? De certa forma até desrespeitoso com alguns países e nações, e claro, demonstrando mais uma vez que o presidente ele imagina inimigos ocultos, né? Ele fala muitas das vezes, até cita, né? Alguns comparando com o tom dele com Guerra Fria, com esse tom, digamos assim, de globalismo, né? Esse tom de conspiração, parece que é uma conspiração no mundo, em que o presidente vê inimigos e sempre colocando a pauta ideológica. Então isso foi, digamos assim, a notícia da semana, Estevão, que acabou gerando repercussões em todo o mundo. Agora é interessante, a gente até comentava no Repórter Difusora, é um país muito polarizado, né? Para os que não apoiam Bolsonaro, o pronunciamento foi motivo de vergonha. Para os que apoiam, ao contrário, foi o melhor discurso, o discurso no qual, segundo os apoiadores de Bolsonaro, ele deixou claro que a Amazônia tem dono, que é o Brasil, e reafirmou a soberania do país, Robson. É exatamente isso. Me preocupa a ideia dessa polarização. Acho que isso, o mundo todo vive com isso. Inclusive foi motivo da gente ter conversado na quinta-feira sobre esse tema. Se nós observarmos o perfil dos caras que estão no comando, o mais ou menos equilibrado está lá na Rússia. O mais ou menos. Entendeu? Está lá na Rússia. A gente observa ali, são figuras, né? Nós temos aqui o Bolsonaro, que ele para uns ele é um destemperado, né? Mas ele está colocando as coisas, ele não... É o perfil, de repente, por exemplo, nós tivemos já um Fernando Henrique Cardoso, que fala em várias línguas, não sei o quê. A língua que eu acho que o presidente atual fala é uma língua muito popular. A história vai julgar, eu digo sempre isso, se ele está fazendo a coisa certa ou errada. Eu não vejo santos em volta do Brasil. Eu vejo aquele olhar de John Fitzgerald Kennedy, que dizia, se você quiser saber a importância do Brasil, basta olhar o mapa da América Latina. Mas ele olhava para a gente como um queijo suíço, pronto para tirar o pedacinho dele. Sabe o que me preocupa? Eu acho que você, por acaso, que está nos acompanhando, talvez possa concordar ou não com esta minha preocupação, mas é que o presidente Jair Bolsonaro, ele é muito coerente com o discurso, mas um discurso direcionado aos eleitores dele. Ele ainda não conseguiu impor ao discurso, né, fatores que agregariam mais, que ultrapassariam os limites da própria campanha presidencial, John. É isso. Ele foi muito coerente, ele continua sendo muito coerente com os valores, as ideias que ele vendeu na campanha. É a questão do multilateralismo, né, que ele, infelizmente, não é adepto dessa tese, mas ele deixa bem claro, a própria pesquisa Ibope, que saiu essa semana, traduz o que o Estevão está falando. Ele tem um público fiel de 30% a 31%, é fiel, alguns dizem que é o bolsonarismo de raiz, né? Esse não vai mudar, mas a outra margem, outra faixa fica variando, e dessa vez variou para a parte de ruim e péssima, tirou da regular e variou para ruim e péssima, ou seja, ele não conseguiu penetrar ainda nessa outra camada, desse outro público aí, que também o elegeu. De certa forma era contra o PT, contra o Lula, e acabou votando no Bolsonaro. Mas não é, digamos assim, um público raiz, bolsonarismo raiz, que é 30%. Então ele precisa ainda ultrapassar essa barreira e falar, digamos assim, falar para esse público, falar para essa parte do eleitorado que ainda vê com desconfiança o presidente, porque ainda não apresentou resultados factíveis, apesar de uma leve melhora na economia, que é isso que talvez esteja manchando a imagem do presidente, atrelado, claro, a esse discurso, digamos assim, mais raivoso dele. Outro ponto que tenha te chamado a atenção. Eu trago a pauta dos ordens, do Repórter Difusora. Essa semana, nós estamos na Semana Nacional do Trânsito e os ouvintes colocaram na pauta de uma forma clássica, decisiva, porque eles basicamente tomam conta da pauta do programa. Assim que funciona e assim que a gente definiu essa história desde o início. Costumo dizer que os ordens fazem história. Alguns fazem até rádio, eles fazem história com a gente. E sorte nossa está exatamente intermediando essa conversa. O trânsito estava na pauta dos ordens essa semana quando falaram dessa falta de educação. Hoje mesmo, um ouvinte, no momento, no intervalo de aproximadamente 2 minutos, ele viu 12 carros e motos fazendo o retorno irregular, passando por cima. A conversão irregular. Ele identificou isso e está mandando para a gente estatisticamente. Outra coisa que ficou na pauta hoje é nessa coisa do trânsito, 2 pessoas pelo menos contaram histórias tristes de olhos vazados.
É duro o tema, né, gente? Mas sabe o quê? A falta da viseira. O capacete. O capacete e da viseira. Não, eles tiram a viseira. Acho que a viseira não é importante. É por uma questão de física. Quando você está numa alta velocidade, tem a velocidade do bichinho que está voando e a sua velocidade da moto. Aquilo faz com que o peso daquele objeto venha na sua direção, ele multiplique muitas vezes. A gente sabe muito disso, é uma questão física. Então, é preciso... Questão de segurança. É uma questão de segurança. Educação e segurança. E eles colocaram educação, segurança, essa falta de responsabilidade e irresponsabilidade no dirigir foi pauta dos ordens durante toda a semana, praticamente. Outro ponto aí que... Aqui no Maranhão, além dessa campanha nacional de trânsito, que aqui no Maranhão ganhou muita repercussão em função de acontecimentos recentes. Aqui no Maranhão, destaco, essa semana foi uma semana aí de movimentações na política relacionada a pré-candidaturas. Mais uma vez, né, já chegando o fim do ano, dezembro, e não só em São Luís, mas de todo o Maranhão que nos acompanha, cidades, né, já reuniões, discussões para definições de nomes de candidatos. Aqui em São Luís, nós já temos algumas candidaturas já postas e outras ainda que esperarão, por exemplo, no próprio PCdoB. PCdoB é o partido do governador Flávio Dino. A decisão será tomada até em dezembro, ou seja, já irão começar o ano já com um pré-candidato definido pelo PCdoB, não pelo grupo do Flávio. Terá candidato próprio. Terá candidato próprio, porque o grupo do Flávio tem outros nomes também, que já estão postos por outros partidos que fazem parte da base de sustentação do governador. Então, isso já começa, portanto, até guerra de pesquisas, números que não são divulgados, mas que servem, por exemplo, para alimentar esse debate e até para fortalecer certas candidaturas. Ou seja, já começa, digamos assim, a guerra, né? A guerra aí de comunicação. A pré-campanha está a pleno vapor. A pré-campanha já está a pleno vapor. São Luís assim mesmo, sempre foi assim. Quem acompanha a política sabe que um ano antes da eleição as pré-candidaturas já estão aí nas ruas, já estão colocadas e os candidatos se movimentando freneticamente. Aqui nesse nosso bate-papo mais informal do terceiro e último bloco, cabe de tudo, né? Política e até futebol. Futebol. Né? Eu vou passar a bola para o Robson, que está aqui numa ansiedade, está no nível de ansiedade. Olha, nós estamos aqui no ninho. Flamengo, porque é um ninho aqui. Os 3 câmeras que estão conosco aqui, o pessoal de casa. Bem, independentemente disso, o Flamengo teve muitos altos e baixos. Quando o Jesus chegou, aliás, o pessoal fez graça na internet, dizendo Jesus está no controle. Botaram na torcida do Flamengo. Mas é importante observar que há um time. O Flamengo teve times maravilhosos na década de 80, aquele que foi para o Arigatô Flamengo, todo mundo se lembra, mas nesse momento parece que nós conseguimos ter um time em que não há as muitas estrelas, teve muito ciumeiro em relação mas o time está entrosado dentro e fora. Como é que é o nome? Esqueci. Agora, você sabe que o ex-presidente do Atlético Mineiro, do Galo, o Alexandre Calil... Ele é torcedor do Atlético. Mas o Alexandre Calil, hoje prefeito de Belo Horizonte, ele destacou num programa esportivo, uma vez, eu não me esqueço, quando o Flamengo arrumar as finanças, quando o Flamengo, com a torcida que tem, conseguir uma estabilidade financeira, não vai ter para ninguém. E ao que tudo indica, esse tempo está chegando. Demorou muito. Se não chegou, está chegando. Eu acho que chegou, demorou bastante. Esqueci o nome do jogador, é o que veio, o maior salário do Flamengo, que gerou muitos conflitos. Arrascaeta. O Arrascaeta no início teve superado essa fase do Arrascaeta. Hoje nós temos o Gabigol, é o cara, ele marca gol de todo jeito. Eu reconheço que hoje dá gosto, mesmo você sendo de outro time, dá gosto ver o Flamengo jogar. Não, é uma equipe, é uma grande equipe. Eles conseguiram aquilo que a gente falava aqui com Israel, é o trabalho de equipe. Acabou. Não, o Flamengo teve aquele... o cara era só o Romário, ou depois o próprio Guerreiro, que ontem saiu de lá machucado. Aquilo ali foi uma jogada essa semana. Vamos para as nossas apostas, 3 minutinhos, as nossas apostas para a semana que vem. A aposta que vem, mais uma vez, é a reforma da Previdência, adiada durante... de novo? Adiaram a votação... Essa reforma não sai da... Eu falei isso há 4 semanas atrás, acho que não acreditava que ele ia sair naquele dia. Então, adiou por quê? Porque o Congresso quis mandar um recado para o presidente Bolsonaro. A Polícia Federal entrou dentro do gabinete do líder do governo lá. Foi um acontecimento dessa semana importante. E os senadores ficaram insatisfeitos, um grupo de senadores, a maioria, ficaram insatisfeitos e mandaram um recado para o Planalto, dizendo o seguinte, para a Polícia Federal, claro, que adiariam essa reforma e colocariam só na próxima semana, por conta dessa insatisfação. Claro, conflito de poderes, né? Afeta a independência dos poderes,
até porque foi uma ação da própria Polícia Federal, que não teve aval dos outros poderes. Então isso aí acabou adiando um pouquinho a votação da reforma da Previdência, que fica para a próxima terça-feira, novamente votação em plenário no Senado. O governo já tem os votos necessários no plenário do Senado? Já tem. De maioria simples, né? Isso, mais de 49 senadores votando, consegue aprovar. 2 turnos também. 2 turnos, votação em 2 turnos. Tá, por enquanto está tudo tranquilo, deixa que o governo cometa mais um equívoco, né? Claro, tem a questão da liberação das emendas também, que os senadores estão cobrando a liberação das emendas, foi um compromisso assumido pelo presidente, e ele tem tempo suficiente até nesse final de semana para conseguir isso. Robson. Não é nem uma expectativa da semana que vem, mas para o futuro, que é o Aras, que passou por um sabatina essa semana, foi outro assunto importante. É o novo Procurador-Geral da República, em substituição à Doge, que inclusive foi criticada no final, porque haviam coisas que ela poderia ter falado antes, só deixou para o final, muita gente, inclusive, fez críticas. A grande pergunta é se ele vai ratificar aquilo que falou, olha, não tenho alinhamento com o Planalto, apesar de ser uma indicação do presidente, e eu ouvi uma vez, só para finalizar, alguém da OAB aqui do Maranhão me disse, olha, enquanto o Executivo escolher essa área jurídica, ter uma relação direta, a gente não pode falar em independência de poder. Eu vi isso de alguém da OAB e acho que nós deveremos evoluir no futuro para que essa escolha seja diferente do poder central do Planalto. O grande desafio para finalizar esse nosso bloco do novo desembargador, né, o novo Procurador-Geral da República, será demonstrar na prática a sua independência em relação ao Palácio do Planalto e não enfraquecer, né, lutar contra a Lava Jato. Ele deve sim lutar contra eventuais excessos dessa mega operação de combate à corrupção, mas não tentar esvaziá-la. Resenha vai ficando por aqui. Tenham todos um excelente final de semana. No sábado que vem a gente volta. Tchau, tchau.